Fala, expert! Beleza? Aqui é o Guilherme Maia, especialista em System Center e professor certificado da Microsoft. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tema para lá de interessante, que é um tema que eu ainda não aprofundei no canal, que é sobre o monitoramento de servidores. Nesse vídeo você vai aprender a partir de uma aula que eu vou deixar para você, que é uma aula que eu explico detalhadamente o porquê você fazer o monitoramento dos seus servidores, qual a importância do monitoramento da sua empresa, na sua organização, o que é o SCOM, que é a solução de gerenciamento e monitoramento da Microsoft, também conhecido como System Center Operation Manager, é uma solução fantástica. E essa aula ela faz parte do meu treinamento avançado, que é o System Center Expert. E nessa aula você vai aprender detalhadamente o porquê utilizar o SCOM, o que é o SCOM. Muitos profissionais às vezes não conhecem o monitoramento da Microsoft porque eles não conhecem a solução como um todo. Então você vai entender as capacidades do que é possível para você ter um monitoramento completo e um monitoramento corporativo, que é eu costumo dizer que é um monitoramento nível Enterprise. Então você vai ver o quão bom ele é importante e é uma solução fantástica, você vai se surpreender. E também você vai conhecer a arquitetura para que você instale e faça o seu projeto de implantação, e também conhecer os componentes essenciais do SCOM, que são os fundamentos para que você comece a utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito utilizada. Ela já tem mais de 17 anos aí no mercado ou mais. Então aproveita esse vídeo, que é um vídeo que eu estou trazendo para você exclusivo. E seja muito bem-vindo ao primeiro módulo do treinamento do SCOM Expert, que é o System Center Operation Manager. E nesse módulo você vai aprender aprofundadamente todos os detalhes essenciais para você começar o seu projeto de implantação do Operation Manager. E antes de começar, eu vou passar um pouco a minha jornada de expert em SCOM. E a minha jornada, ela começou com o SCOM em meados de 2012. Então, em 2012 foi quando eu oficialmente conheci o SCOM, comecei a trabalhar com ele. Até então eu conhecia já um pouco antes ele, mas eu nunca tinha trabalhado a fundo com ele. Então, eu conheci na versão 2007. E assim como esse sistema eu tive que aprender na marra. Eu nunca fiz nenhum curso de SCOM, então realmente eu tive que aprender. E por sorte do destino, eu comecei um primeiro projeto de SCOM em 2013, e nem parece, mas já tem 4 anos. E esse projeto eu nunca tinha trabalhado com SCOM, apenas demandas pequenas, clientes, algumas demandas específicas, monitoramento de servidores, algumas coisas mais simples. Esse era um projeto completo, era um projeto bem grande de um grande cliente, uma multinacional. E nesse cliente eu não sabia absolutamente nada de customização, recurso avançado, apenas o básico, que era implantar agente de servidores e nada mais. E esse projeto ele envolvia uma migração paralela do SCOM 2007 para o SCOM 2012. E era um cliente grande, ele tinha um ambiente bastante heterogêneo, né, que hoje é bastante comum. Mas ele tinha desde servidores com Microsoft, com Windows, servidores com Linux, Unix, AIX, e workloads, vários workloads com banco de dados SQL, Oracle, workloads quando eu falo workloads são ambientes, aplicações como AD, File Server, SharePoint, Exchange, SAP, Siebel, ambiente de virtualização VMware, Hyper-V, Storage, Blades, IBM, Network, Facility. Quando eu falo Facility é tanto referente a geradores como é um monitoramento completo do data center e suas respectivas aplicações. Era um projeto bem complexo e eu sofri muito para começar esse projeto, porque primeiro que era um cliente grande, era um projeto com uma demanda bem grande. E esse cliente ele tinha um controle muito alto de segurança. Quando eu falo segurança eu falo de ACL, firewalls, e eu tive que realmente internalizar tudo que o SCOM precisava e o que também não era documentado. Então eu realmente aprendi em campo todas as portas que são necessárias, mesmo as que são documentadas, e tudo que efetivamente precisa para ser um projeto em campo. É onde você realmente aprende. Foram longo 4 meses de projeto, né? Várias noites estudando até altas horas, e de lá então já trabalhei com dezenas e dezenas de projetos de SCOM e monitoramento corporativo, desde multinacionais, pequenas a médias empresas, e me tornei uma referência, um especialista em SCOM. E realizei diversos treinamentos e workshops para centenas de profissionais de recursos do SCOM. Porém, eu queria criar um treinamento com todo o meu conhecimento e especialização de maneira empacotada, ou seja, que ninguém teve acesso ainda, um treinamento realmente completo e avançado. Porque em dezenas de treinamentos que eu realizei de SCOM eu nunca consegui aprofundar tanto ou desconheço em cursos oficiais, porque eu sou um certificado como instrutor Microsoft e os treinamentos são bastante rasos. E eu queria criar um treinamento com o objetivo de eu mostrar muito mais, porque presencialmente às vezes o tempo não era hábil para passar tudo isso. Então com isso
nasceu então o treinamento do SCOM Expert, que é um treinamento que você vai conhecer aprofundadamente o SCOM, então onde poucos profissionais conhecem, né, o poder e as capacidades do SCOM. Nesse curso você que está iniciando, você será um expert de monitoramento utilizando o SCOM. Então essa é a minha história, minha jornada aí com o SCOM. Como você viu lá, foi tanto, eu tive uma jornada que eu sofri bastante e consegui, né? Então eu não quero que você passe por isso também. Claro que eu quero que você se aprenda de maneira prática, de maneira direta, tudo que eu aprendi, então vai simplificar muito o seu tempo. Mas Guilherme, por que eu vou utilizar o SCOM? Então essa é uma pergunta aí que você deve estar perguntando. Eu deixei até uma referência aqui do relatório da Network Barano, que ele indica que redes e serviços monitorados, eles têm a resposta de 69% mais rápido e tempo de reparo 32% menor em relação às que não são gerenciados e monitorados. Então, só para você ter ideia da importância que temos do monitoramento em si, e agora eu vou falar o porquê a gente efetivamente utilizar o SCOM. O SCOM nada mais, ele foi lançado em 2000, então dá para ver que é uma ferramenta bem madura. Ele, quem é mais das antigas, chegou a conhecer ele, que era o MON, conhecido também como Microsoft Operation Management, e depois foi lançado em 2007 a suíte do System Center. Então, na versão 2007, então aí ele entrou nessa suíte do System Center, então já é uma solução aí com bastante mercado, já tem mais de 17 anos, então realmente uma solução aí que não é uma solução de brincadeira, é uma solução já robusta e completa, e sim, é uma ferramenta com muito diferencial de monitoramento. Então, sem dúvida, o SCOM ele é hoje a melhor solução para monitoramento Enterprise Microsoft. Quando eu falo Microsoft, significa que ele não faz o monitoramento de outras aplicações, como outros serviços, como Linux, não, nada disso. Estou dizendo que ele é para a Microsoft. Eu desconheço uma ferramenta que consegue chegar a um nível tão aprofundado e detalhado como o SCOM. Então é realmente uma ferramenta diferencial, principalmente também quando a gente fala de nuvem, que é uma solução também da Microsoft, que é o Operation Management Suite, que é uma ferramenta que você integra com o SCOM para você melhorar ainda mais o seu monitoramento e gerenciamento com o SCOM. E o objetivo do SCOM é você ter um monitoramento cross-platform, como a Microsoft mesmo diz, que é um monitoramento da infraestrutura à aplicação, monitoramento fim a fim. Você vai monitorar desde a porta do seu switch ao monitoramento do seu servidor, das aplicações e workloads e aplicações que rodam nele, até o código da sua aplicação. Então, se rodar uma query no seu banco e isso causar uma lentidão na sua aplicação, você consegue identificar. Então, é um monitoramento fim a fim. Então, o objetivo da Microsoft é que você tenha um gerenciamento único, um monitoramento único do seu data center, e seu data center é definido por software. Então, esse é o objetivo do SCOM, alguns dos motivos por que você utilizar. E aqui tem um quadrante, um quadrante desatualizado, não existe mais ele. Para quem não conhece, o Gartner é uma empresa, uma consultoria referência no que tange a análise de melhores ferramentas do mercado. E o SCOM, na época em 2010, no quadrante de a parte de relação e correlação de eventos e análise, ele estava lá no top 5 produtos mais utilizados da suíte, considerando que não é um quadrante de monitoramento enterprise, porque o SCOM ele enquadra ao monitoramento enterprise, não monitoramento específicos como só Linux, só aplicação, só rede, não, ele faz tudo isso. Lembrando, o foco da Microsoft é um monitoramento enterprise voltado para a Microsoft. Eu desconheço, como eu já falei, uma ferramenta que faz tão isso a fundo como o SCOM. Aqui também um outro quadrante também na parte de aplicação. O SCOM também faz o monitoramento de aplicação, monitoramento ao código da aplicação. Então é uma função bem interessante. E nesse quadrante a Microsoft não está no top 5 dos líderes, porém ela está nesse quadrante sim. Então o foco dela não é monitoramento de aplicação, mas ela está nesse quadrante que é o quadrante de aplicação de performance e monitoramento. E esses são alguns dos motivos para que você utilize o monitoramento com o SCOM. E além disso, qual que é o objetivo do monitoramento aqui, tirando um pouco de lado o SCOM, mas falando o monitoramento em si, é claro que envolve também o SCOM. Qual que é o objetivo do monitoramento em si? Você ter uma redução do tempo da resolução de aplicações críticas. Então você quer reduzir o tempo da resolução. Você não quer que um disco enche, por exemplo, e isso para a sua aplicação. Não, você quer identificar isso de maneira mais proativa. Então esse é o objetivo do monitoramento. Você detectar ações que podem ocasionar uma indisponibilidade e até mesmo uma perda de faturamento do seu negócio por causa do monitoramento. Esse é o objetivo do monitoramento. E o monitoramento ele melhora em si a saúde e aplicações do seu negócio, porque uma vez que você age proativamente, você evita vários problemas que possam ocorrer, como a memória do seu servidor
tá um pico muito alto, a sua aplicação pode ficar lenta, desde um disco que encheu e vários outros problemas, e que você pode melhorar a sua saúde. Quando você melhora, automaticamente a sua empresa continua funcionando, continua rodando e você não para a TI. Então, realmente, o monitoramento é um pilar vital que todas as organizações precisam para assumir o controle da sua infraestrutura e dar uma sustentação ao seu sistema. E com isso você permite um gerenciamento único e unificado. Existem várias ferramentas no mercado aí, muito boas por sinal, como Nagios, Zabbix, CA. Porém, essas ferramentas, o forte delas, cada uma tem um foco específico. Então o Square ele faz de tudo isso um pouco. Lembrando, o foco dele é Microsoft, mas também faz tanto monitoramento Linux, monitoramento Unix, de network, facility, aplicações, .NET, Java e tudo mais. E com isso, você permite um monitoramento dinâmico e adaptativo. Isso para mim é um diferencial. Eu já trabalhei com outras ferramentas de monitoramento. O SCOM ele é um diferencial nesse quesito, porque ele é um monitoramento que consegue identificar com o tempo qual que é a sua adaptividade do seu ambiente. Então, por exemplo, se você entre o dia 5 e o dia 10 você sempre faz o faturamento da sua empresa e tem uma carga alta nessas aplicações, ele começa a identificar que nesse período gera um ciclo alto de processamento, de memória, e ele consegue adaptar isso para que não fique gerando falsos alertas de monitoramento dinâmico. Então, falso alerta é um grande problema no monitoramento. O SCOM, eu desconheço realmente uma ferramenta que faz isso tão detalhado, tão dinâmico como o SCOM e adaptativo. Então, esse é algum dos diferenciais que o SCOM tem. Não estou comparando aqui com outras ferramentas, que existem ferramentas muito boas, mas o SCOM tem esse grande diferencial. Então, alguns dos motivos por que você utilizar o SCOM e por que o monitoramento é importante dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Em sequência, eu vou falar uma visão geral do SCOM. A gente vai aprofundar as capacidades do SCOM. Essa imagem eu gosto muito dela, porque ela mostra todas as capacidades do SCOM de uma maneira única. Então, como eu falei, o foco do monitoramento do SCOM é você o quê? Você ter uma solução de monitoramento desde média a grandes empresas, tanto no seu data center definido por software ou no seu data center dentro da sua organização. Então, esse é o principal objetivo do SCOM. Mas, Guilherme, por que média empresa e grandes empresas? Eu coloquei média e grande empresa, que é realmente os cenários que eu mais trabalho, são os tipos de clientes que eu mais atuo. Porque o monitoramento, uma pequena empresa tem lá 2 servidores, 3 servidores, às vezes não é viável você ter um monitoramento. É por questão de custo, ter equipe, pessoas que vão efetivamente utilizar a ferramenta. Então, por isso, acaba sendo muito mais adotado, tanto para médias e grandes empresas. Então, isso com a gente começa alguns pilares. A gente tem 3 principais pilares, que é a infraestrutura, o monitoramento da infraestrutura. Então, aqui entra toda a parte de monitoramento de servidores Windows, ou até mesmo estações Windows, monitoramento de Unix. Aqui você vai monitorar tanto Red Hat, CentOS, todos as soluções open source aí do mercado você consegue monitorar pelo SCOM. Tudo isso é baseado no agente e também um monitoramento baseado em SMP, de rede, facility, que aqui envolve todos esses negócios, seja um gerador, seja um relógio de ponto, seja um recurso que tem um meio de rede, o SMP ou SMP você consegue monitorar. E o segundo pilar é o pilar da aplicação. Então aqui você começa a aprofundar mais, então o SCOM também tem isso, é uma função do APM, que é o Application Performance Monitoring, que ele permite fazer o monitoramento a nível do código. Então, por exemplo, se a minha aplicação ela gerou uma consulta alta no meu banco, eu consigo identificar qual query que gerou isso, se eu tenho uma procedura errada ou até mesmo um erro na aplicação. Já aconteceu em um cliente, durante a implantação dessa função, a gente diagnosticou uma aplicação que estava sendo gerada uma nova build, uma nova versão. Antes dela ir para a produção, a gente identificou o código, passou para o desenvolvimento e o desenvolvimento foi lá e corrigiu essa aplicação. Então, permite que o monitoramento tanto de .NET, Java, aplicações sintéticas, a gente vai ver mais sobre isso durante o treinamento do SCOM. E depois, vamos pilar da fábrica aqui, dentro do módulo do Virtual Machine Manager. Eu mostrei detalhadamente como esse gerenciamento, tanto utilizando o Virtual Machine Manager. Aqui a gente vai monitorar toda a nossa fábrica que temos dentro do nosso ambiente, como o Hyper-V, Storage, ambientes VMware, Virtual Network, tudo em si está na sua malha de infraestrutura. Então, isso é os 3 pilares essenciais do SCOM. E também, aqui já começa a aprofundar esse recurso que eu acho fantástico. Preste atenção, que é o monitoramento 360. O monitoramento 360 nada mais é você relacionar e montar a interdependência de todos esses recursos. Pensa comigo, você tem um monitoramento de um servidor Windows, um servidor Linux de rede. E esse servidor ele tá conectado a um switch acesso, um switch core, então aqui você começa a mapear. Então aqui, por exemplo, eu pego aqui a rede. Eu tenho uma rede e essa rede está conectada ao meu servidor Windows. E esse Windows ele tem uma aplicação .NET e essa aplicação .NET ela está executando um banco, por exemplo. Então o que eu vou fazer?
Através do monitoramento 360 eu consigo criar uma dependência. Então aqui eu tenho uma caixinha e essa caixinha aqui eu vou ter, por exemplo, o meu servidor Windows, eu vou ter aqui o meu banco, depois eu vou ter minha aplicação e aqui abaixo eu vou ter a minha infraestrutura malha. Quando eu falo malha, eu falo aqui, eu tenho aqui o meu hypervisor, pode ser VMware, pode ser Hyper-V, e aqui eu vou ter minha malha. Quando eu falo malha aqui, eu falo a parte de storage, a parte de network que eu vou ter aqui. Então com isso, o que eu vou ter? Eu consigo relacionar. Se uma porta queimar aqui no meu switch, eu consigo identificar esse grupo que foi impactado. Então, por exemplo, esse grupo aqui é o meu grupo de ERP. Então aqui eu não vou tratar mais de monitoramento individual, como que muitas empresas, muitas ferramentas, muitos profissionais acabam tratando, parou o servidor, parou o link. Não, parou um pool de recursos. Então esse é o objetivo. Assim como uma nuvem, você tem um pool de recursos, o monitoramento com o SCOM te permite essa possibilidade. Então aqui, se parar uma porta, seu switch ela vai afetar o seu servidor de banco, a sua aplicação e seu servidor que está também sendo monitorado. Então com isso você consegue diagnosticar através de aplicações distribuídas, você consegue também mapear as suas dependências. Isso é muito importante, um dos maiores erros e a dificuldade da TI é você relacionar as dependências. Então muitas vezes, eu fui lá, desativei um servidor, parou um serviço. Então aqui você consegue criar essa dependência. Se tiver qualquer problema nesse pool de recursos, nesse grupo, que é uma aplicação distribuída, você consegue identificar. Em sequência, vamos para a experiência do usuário. Aqui, esse é um diferencial do SCOM também, que você, uma vez que você monitorar tudo isso, você precisa ter também visualizações, dashboards, de maneira que você consiga acompanhar. Isso foi um diferencial do SCOM 2016, que hoje as dashboards são baseadas já em HTML5. Isso facilita muito, que anteriormente era em Silverlight. Silverlight é chato, às vezes você ia rodar numa televisão, a televisão não tinha um Silverlight, você não conseguia trazer esse dashboard, são dashboards web, então agora em HTML5 isso simplificou bastante. Então aqui você consegue criar visualizações tanto para sua gestão, visualização, KPIs, dashboards, bem interessante. E também permite também você criar as notificações. Quando eu falo notificação, eu quero que toda vez que gera um alerta que o disco encheu no meu servidor de produção, ele envia para mim um e-mail, pode ser um Telegram, pode ser uma mensagem SMS, você pode configurar de várias maneiras isso, que ele permite fazer uma notificação, até mesmo executar um script durante a execução. Então isso é um recurso fantástico, permite você fazer toda essa granularidade de notificação. Você quer que o seu gestor receba só eventos críticos do seu ambiente de produção, então você pode configurar isso. E na parte de integração, aqui é muito importante, aqui o SCOM ele faz parte da suíte Sense, então com isso você tem também uma integração muito, mas muito rica. E dentro da integração, eu começo primeiro com a integração referente a o Service Management. O Service Management nada mais é a ferramenta de central de serviço do System Center, que permitiu criar tickets, e aqui o legal dela é que uma vez você tem o Service Management, você consegue fazer o quê? Gerou um alerta do meu ambiente de Apache, meu ambiente web, gerou um erro, ele vai tanto abrir uma alerta no SCOM, que ele vai gerar um novo alerta, como também abrir um novo chamado para você e colocar na fila do nível 1, nível 2, nível 3 e assim vai. Com isso você consegue documentar tanto o alerta como a relação do incidente dessa alerta. Então isso é um diferencial muito grande. Claro que dá para fazer também com outras ferramentas que você tem, mas requer uma integração. Então, na integração, depois a gente entra com o Orchestrator. Todos esses modos estão dentro do treinamento do System Center Expert, desde o Service Manager, o Orchestrator. Eu vou detalhar cada um desses modos perante a cada um deles. Então, no Orchestrator nada mais é uma ferramenta fantástica, que é a parte de automatização. E o Orchestrator permite você criar o quê? Automatizações infinitas, eu costumo dizer, que é desde gerar um alerta, eu posso ir lá, por exemplo, um alerta de disco encher, eu posso pegar um diretório, apagar. Se, por exemplo, uma máquina precisa de mais memória, eu consigo ir lá no Hypervisor, adicionar mais memória para ela, então eu consigo automatizar várias coisas, N funcionalidade com o Orchestrator, e até mesmo no quesito de Service Management. Então, por exemplo, eu tenho outra ferramenta de central de serviço, eu posso utilizar o Orchestrator para identificar esses alertas no SCOM e fazer essa automatização, essa integração. Então, fazer isso. Depois no VMM, eu mostro isso também detalhadamente no módulo do produto do System Center Virtual Machine Management, permite você utilizar o ProTips, que a gente vai ver mais detalhe no treinamento do SCOM, que você vai ver como você monitorar todo o seu data center utilizando tanto o que está inventariado e gerenciado pelo VMM, como também o que está sendo gerenciado e monitorado pelo SCOM. Então, isso é uma ferramenta muito interessante. Depois tem o Team Foundation Service, conhecido também como TFS. Isso aqui é um pouco mais na parte de desenvolvimento, que lá você vai ter toda a sua build de desenvolvimento, construção dos desenvolvedores. Aqui você consegue colocar as suas aplicações que estão aqui dentro do APM, são as aplicações Java, .NET, JBoss. Você consegue configurar no TFS de maneira que, se você identificar um erro, ele vai gerar um alerta no SCOM, você conseguir ir lá e todo o seu time de
desenvolvimento do seu produto, da sua aplicação, vai conseguir identificar isso e relacionar isso baseado em ticket. Então isso é bem interessante. Na parte de extensibilidade, aqui você realmente são recursos mais avançados que você consegue estender ainda mais o gerenciamento e a gestão do próprio SCOM. Então através do PowerShell você consegue fazer infinitas coisas, o PowerShell é fantástico, você consegue fazer scripts para automatizar, fazer integrações bem interessantes, e também existe uma SDK, então existem várias ferramentas que produzem ferramentas complementares do SCOM. Também você pode desenvolver a sua própria, é uma linguagem bem simples do SDK, e depois vem o Managed Pack. Eu vou até destacar esse recurso aqui, coloquei ele em vermelho, que esse é o que o treinamento do SCOM vai ser totalmente focado em Managed Pack, porque aqui é realmente a matriz do SCOM, é o Managed Pack, são os pacotes de gerenciamento, aqui onde funciona tudo do SCOM, que está toda a parte interna dele, que aqui ele vai fazer todo o monitoramento de workloads. Então, por exemplo, eu tenho um AD, eu tenho um Exchange, eu tenho uma aplicação aqui, esses pacotes já vêm configurados para detectar eventos, monitoramentos, boas práticas do seu monitoramento. Então, isso é um diferencial muito grande da ferramenta comparado a outras ferramentas, que você não precisa habilitar triggers uma a uma, não, que você coloca o Managed Pack, esse Managed Pack já vem configurado tudo, você vai eliminar o que você não quer. Então isso é um pouco diferente, a gente vai ver isso com mais detalhes. E também no quesito de segurança, isso aqui é bem importante também. Se uma vez eu vou monitorar um ambiente de DMZ, um SQL, eu não vou ter conta específica para monitoração com permissões diferentes. Então você pode fazer essa granulação tanto de acesso como também de administração e gerenciamento e monitoramento. Então você consegue criar conta específica para cada ação. E depois no Workloads aqui, um pouco mais do Managed Pack, existem hoje dezenas e centenas e mais centenas de Managed Packs, são pacotes, como eu falei, de aplicações como AD, Exchange, File Server, DFS, SQL, o Skype for Business, Link, e mais de 204. Então, lembrando que esse slide está desatualizado. E fora também parceiros que desenvolvem, como por exemplo, você tem um da Oracle, você quer usar o da VMware. Então, existem Managed Packs específicos para você, pode adquirir também gratuitos da comunidade de assistência, tem dezenas também. Você pode usar, eu utilizo bastante deles. Então tem várias opções. Você pode comprar, por exemplo, um pack direto da VMware ou um do terceiro. Então tem várias maneiras aí. Isso é muito rico. Existem vários integradores que fazem isso. E na parte de inovação, entramos no GSM. Que nada mais GSM é o Global Service Monitoring. É um serviço que permite você monitorar as suas aplicações web de maneira externa. Então, um grande erro comum é que você vai monitorar sempre internamente. Então, por exemplo, eu quero monitorar uma aplicação. E essa aplicação, ela está publicada externamente. Porém, o meu monitoramento é interno. Então, como você vai saber se o seu link caiu? Você vai gerar um alerta do seu link. Porém, aqui não. Você vai fazer muito melhor. Você vai fazer um monitoramento externo, que é saber a resposta do seu monitoramento para São Paulo, outros estados ou até mesmo países, para saber se o seu ambiente está altamente disponível e está com algum delay, algum tempo de resposta menor. Então você usa esse recurso e depois, em sequência, vem o Azure Page Insight, está desatualizado. Esse cara aqui foi substituído para o OMS, Tech Risk aqui, ó. Então esse cara aqui não está mais, como eu falei, esse lá está desatualizado. E aqui eu vou colocar aqui o recurso que foi substituído, que é o OMS. Então, o OMS é o Operation Management Suite, eu vou falar mais dele depois, que permite eu fazer o monitoramento de aplicações, um monitoramento específico para a nuvem, que eu consigo ter insights bem poderosos e integrar o SCOM. E na parte de relatórios aqui é onde os gestores gostam, aqui é onde você tem essas informações. Tudo isso que eu tenho aqui no SCOM, eu vou pegar isso depois e colocar isso através de SLAs. O que é SLA, Guilherme? É o tempo disponibilidade da sua aplicação, seu Service Level Agreement. Dentro do SLA, você vai medir isso de maneira, Guilherme, mas isso eu só vejo isso para fornecedores como a Microsoft, a Amazon. Eu vou adquirir um serviço em nuvem, tem lá o SLA de 99.9. Aqui não, você vai criar isso internamente. Então você quer medir qual que é a sua disponibilidade do seu RP que você tem aqui, você através desse recurso do monitoramento 360, você consegue mapeá-lo. Então, por exemplo, se cair uma VM, cair um recurso aqui ou uma porta queimar, você consegue saber se isso foi afetado o seu SLA. Então, por exemplo, durante o mês seu SLA foi 99,1%. Então você consegue identificar no mês de, por exemplo, aqui o mês de janeiro. Então eu consigo saber aqui. E quando, por exemplo, eu tenho lá teve um aumento, chegou a 99,8%, eu consigo saber isso. Lembrando, isso são números bem grandes, é claro, internamente isso é um pouco mais difícil, requer alta disponibilidade, enfim. Mas isso aqui você consegue configurar isso pelo SCOM, você quer SLAs, você consegue dimensionar. Isso é um recurso fantástico. Quando eu falo isso para clientes, eles realmente brilham os olhos, porque é um recurso muito fantástico que permite você criar isso internamente, sem depender de nuvem, nada do tipo. E depois existem relatórios de várias funcionalidades, como disponibilidade e performance, são os mais utilizados. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a minha disponibilidade do meu servidor
no período que eu estou lançando folha de ponto, lançando a folha de pagamento, então eu consigo saber essa disponibilidade, como está a minha performance. Então, por exemplo, eu quero saber que durante o lançamento de um produto, eu saber quais servidores que utilizaram mais memória para processamento, então eu posso criar isso para vários tipos de contadores, que eu tenho tanto Windows, para Linux, todos os meus recursos estão monitorados. Então são relatórios bem fantásticos, que permitem também você customizar se assim você quiser, integrar com Power BI, dá para colocar em dashboard, dá para fazer de várias e várias maneiras. E na parte híbrida, é claro que é possível você integrar também com o Azure, tanto com o MS que está dentro do Azure, como também o SQL Azure e Hadoop do Azure. Então são várias integrações. Guilherme, então é só o Azure que é limitado? Não, se eu tiver um ambiente que a AWS, que é da Amazon, eu consigo encontrar qualquer servidor que seja baseado no agente, eu tenho comunicação, seja interna, externa, eu consigo fazer esse monitoramento, seja para a rede, para Linux, tudo mais. É permitido fazer independente de onde seu servidor esteja, você consegue fazer o monitoramento. Então isso é apenas as capacidades, tudo que a gente vai ver no treinamento, detalhe por detalhe, nível avançado, a gente vai ver durante esse treinamento. Então, realmente tem muita coisa, vocês viram sim. Eu acredito que você não conhecia todas essas capacidades do SCOM. Então, nesse treinamento você vai ver isso detalhe por detalhe, milímetro por milímetro, onde eu vou aprofundar tudo isso. Então, em sequência, além de todas essas capacidades, tem a parte de nuvem. Então, aqui eu gosto de demonstrar. Então, o SCOM, ele também é possível se integrar com o OMS, que nada mais é uma ferramenta complementar em nuvem, que você permite você trabalhar um better together, eu costumo dizer, que é melhor junto, toda a parte de análise e monitoramento. Então, através, você consegue fazer todo o ciclo de gerenciamento multiplataforma, tanto para Windows, Linux, e melhorar a sua produtividade. Então, você vai ter insights, o foco do OMS é a parte de insight. Você não quer detectar lá sem alerta, saber qual que é mais importante. É claro, tem uma criticidade que é crítico, não tem criticidade alta, mas aqui não. Você vai realmente e diagnosticar o que realmente é importante, que é o jump the cat, o pulo do gato, né? Que é você pegar aquela alerta e relacionar ela o que ela é mais importante. E o OMS faz esse papel de dessas informações direta ao ponto. Em seguida, vamos falar da arquitetura. Aqui é imprescindível essa arquitetura para você começar o seu projeto de implantação do SCOM. Então, eu vou aprofundar aqui a arquitetura. Esse desenho aqui, ele é um desenho detalhado. Calma que eu vou te explicar detalhe por detalhe o que é importante aqui para você fazer o seu monitoramento, a sua construção do SCOM. Esse desenho aqui está bem complexo, então eu vou quebrar ele para você entender ele melhor. Para implantar o SCOM, basicamente você vai precisar de quê? De 2 servidores, isso é o que eu recomendo. Precisa ser 2? Pode ser 1? Pode. Mas por que 2? Primeiro é a função do SCOM Managed Server. Se a sua primeira implantação tem a função do servidor de gerenciamento, que é o SCOM Managed Server. O SCOM Managed Server nada mais é a sua primeira implantação. E dentro dele eu tenho também uma base de dados que é obrigatória, que é o seu servidor de SQL. E esse servidor ele consiste em 3 bases principais, que é o seu servidor de SQL aqui. Como assim, né? 3 bases? É uma base operacional, tudo que é relacionado às informações que são dos últimos 5 dias, 7 dias, que estão na base operacional, tudo está ali em operação. Depois tem a base Data Warehouse. Guilherme, que é um BI? Não, nada disso. Aqui nada mais é, tudo que é mais do que 7 dias, que é seu histórico, você está dentro da Data Warehouse, é uma segunda base. Em sequência, eu tenho o Report Server, a base de Report Server nada mais é uma base que eu tenho todas as informações, relatórios, então isso são as bases do SCOM. Então lembrando, você vai precisar aqui o mínimo para você começar o seu projeto, o seu laboratório, a sua implantação, 2 servidores, que é o seu servidor de SQL, depois do servidor de SCOM. Aqui, SCOM, até ficou pequeno aqui o quadradinho, mas isso aqui é o mínimo que você precisar, que são 2 servidores, que é 2 SRV. Esse é o mínimo que você vai precisar implantar. Porque poderia ficar um só? Pode, mas eu não recomendo, porque é importante que, lembrando, o seu SQL do System dá direito a utilizar todos os produtos do System. Então você vai usar os outros produtos também. Então, como eu falei lá no planejamento, no módulo 0, quando você vai implantar o System Center, é importante que você tenha um servidor exclusivo para o System Center, por instância. Então, você dividir isso vai ser bem interessante para você e você vai poupar recursos. E o cenário que é dimensionado quando eu começo a quebrar esses componentes, então eu vou explicar também os próximos componentes, é o cenário que você vai precisar de 3 servidores. Eu vou explicar por que 3 servidores. Então, uma vez que eu tenho o SCOM Managed Server, eu também tenho as funções que eu posso ter. Então, eu vou ter um banco, eu vou ter o SQL e vai ter algum cenário que eu vou precisar também de um Gateway Service. O que é o Gateway Service? Que já é uma função um pouco mais específica, talvez você vai precisar dela dependendo do tamanho do seu projeto, que nada mais é, se você tiver
servidores que estão conectados entre uma rede de firewall, um firewall de borda, você vai precisar de um gateway, nada mais é um servidor que vai reportar isso pela internet. Então, que ele vai reportar pela 443, não requer fazer liberações, e esse servidor de gateway vai reportar esses meus servidores que estão numa DMZ, estão numa outra localidade. Então, permite isso. É claro que isso é um cenário específico, nada mais é um proxy, que é um gateway server, você tem também. E assim também, dentro do manage server, tem uma função também, que é a função do ACS. O que é o ACS? Essa função eu vou falar mais depois dela posteriormente. Nada mais o ACS é o Audit Collection Service, é o recurso que permite eu coletar eventos de auditoria. Então essa função, você implanta ela no SCOM Managed Server, então o cenário vai ter algum momento você vai precisar de 3 servidores. Então aqui eu vou montar uma caixinha agora um pouco maior. Então aqui eu vou ter o meu servidor de SQL, meu servidor de SCOM, que é o Managed Server. Em sequência eu vou ter também tanto o meu servidor de colocar G-Server ou GAS, né, que é o Audit Collection Service, é um desses dois, você vai ter que optar. Então aqui vou precisar um cenário de 3 caixinhas. E tem também o cenário, Guilherme, mas eu quero autodisponibilidade. Aqui você não tem autodisponibilidade, correto? Aqui são únicos servidores. Claro que você pode ter autodisponibilidade nas suas máquinas virtuais, mas você tem autodisponibilidade completa, você vai requerer mais servidores. Então aqui eu estou falando um pouco mais avançado, em cenário específico. Quando o monitoramento é um monitoramento, se parar o seu monitoramento, se detectar algum problema, efetivamente pode parar uma aplicação muito crítica. Então é cenário específico. Então isso quando não precisa de nada avançado, de failover, nada do tipo. A diferença do ambiente com autodisponibilidade, você vai ter 2 servidores de managed server. Como assim 2 servidores? Ao invés de eu ter somente um servidor de SCOM, com managed server, eu vou ter vários, como esse desenho aqui, eu tenho 3 servidores, e esses 3 servidores, cada um tem uma função, reportam um agente, e esses agentes têm alta disponibilidade. Então, por exemplo, se esses agentes estão aqui, eu tenho servidores lá com IS, eu tenho servidor lá com Oracle, eu tenho servidores que têm a função que estão gerenciando SQL, aplicações, esses servidores estão apontados para um managed server. Então, se esse servidor aqui, por exemplo, cair, ele está indisponível, esses agentes são automaticamente movidos para cá. Então isso é a disponibilidade. Então nada mais é você ter 2 managed server. A primeira implantação é o managed server, a segunda você faz um managed server adicional. Então não requer failover class, nada do tipo. Em sequência, eu posso também ter a disponibilidade tanto do gateway server, como também dos recursos de ACS, a web console que também está dentro do managed server, nada mais a parte web para o seu analista acessar a console em HTML5. Então isso também é possível você ter também no SCOM. Então nada mais, nesse cenário, recomendado que você tenha lá uma caixinha com 4 servidores. Primeiro vai ser o seu servidor de SQL, que aqui pode estar num cluster ou não, um always on, um mirror. Então você vai ter essa opção. Aqui eu vou ter o meu managed server, aqui MS1, e aqui eu vou ter o meu MS2. Em sequência eu vou ter os meus servidores tanto de SCOM Gateway, que eu vou colocar aqui GW, e também o ACS, eu posso ter ACS dentro do Managed Server, no mês não tem nenhum problema, em ambientes maiores é claro, você tem que se dividir. Então esse nada mais que eu mostrei a arquitetura de maneira simples, lembrando, o que você precisa focar e dedicar é fazer sua implantação mínima. É claro que esse cenário que eu expliquei também, mas são cenários, ambientes maiores, que não necessariamente às vezes você precisa por agora, mas depende do seu projeto, você vai precisar essa arquitetura. Então isso é fundamental para você fazer o seu projeto de implantação do SCOM. Então seguindo, falando sobre componentes, para a gente fechar e encerrar aí o ciclo de você conhecer os fundamentos essenciais do SCOM. Dentro das funções, eu já expliquei cada uma dessas funções. Existem funções core, que quando eu falo core são as bases. Quando eu implanto o SCOM, obrigatoriamente você instala também o Managed Server, que é a sua primeira implantação, é o seu servidor de gerenciamento. Em seguida também eu tenho a minha função de Operation Database, que é minha base operacional, como Data Warehouse. Data Warehouse está aqui. Essas informações vão estar no meu servidor de SQL, como eu mencionei. Então isso é essencial. Primeiro, você vai ter um Managed Server. Em sequência, eu vou ter meu servidor de database. E depois eu tenho meus agentes que não são de gerenciamento core. Caso específico, eu quero monitorar um servidor, eu quero monitorar uma rede baseada em SMP. Então isso não está dentro das funções, mas é um recurso também que está dentro do core. E depois são os recursos opcionais. Os opcionais, na verdade, eu preciso implantar eles? Não necessariamente. Então, por exemplo, a console. Quando você faz a primeira implantação do SCOM, ele automaticamente instala a console, se você selecionar. Então, a console é exclusivamente, eu gosto de mencionar aqui, para analistas e administradores. Que é administradores, que até pulei aqui, ficou meio curto. Então, é analistas e administradores. E depois tem o Web Console Server, nada mais é a console para o seu NOC
Então, vou ter aqui as pessoas que vão acessar, o seu suporte. Então, essa aqui é exclusiva, é uma feature já em HTML5, que é uma console específica para o monitoramento. Então, ela já é em HTML5. Então, essa função Web Console Server, ela fica diretamente ligada no Manage Server. Então, com isso, você vai ter uma função de Web Console Server, ela é opcional quando você instala. Você pode dividir a carga dela, dividir os componentes, como eu falei dentro da arquitetura. E depois temos o Application Advisor, que é a parte de monitoramento diagnóstico, que também está presente tanto na Web Console, que ele faz parte da Web Console, como também ele está presente na função do Application Performance Monitoring. E depois tem as funções opcionais, como eu falei, o Gateway Server, que nada mais é um gateway em redes que estão separadas por um Fire, você vai utilizar um Gateway Server e também o Audition Collection Server. Como eu mencionei, esse recurso é muito poderoso, principalmente você é uma empresa que precisa coletar auditoria, seja um banco, um Bacen, um PCI, que você precisa armazenar logs de eventos, por exemplo, quem logou em tal máquina, qual usuário mudou uma senha, quais usuários desabilitaram uma conta do AD, resetaram uma senha, então isso permite fazer essa auditoria. Então isso esquece AD, você ficar buscando isso pelo Event View, que muitas vezes, depende, até em horas, esses eventos do AD são excluídos por causa da retenção do Event Viewer, depende do número que você tem de Active Directory, né, Domain Controllers. Então isso aqui é uma função fantástica, não só limitada para ADs ou auditoria, mas muito utilizado também para AD, como também a auditoria que eu quero ter também de recursos de rede, eu quero coletar lá o trap, as informações que eu tenho lá das coleções de SMP, de servidores Linux, então eu consigo fazer tudo isso. Então aqui você aprendeu todos os recursos, então chegando ao fim dessa aula, você teve uma visão do porquê utilizar o SCOM, uma introdução das capacidades do SCOM, a arquitetura do SCOM, tanto a arquitetura mínima, média, né, e avançada quando você tem alta disponibilidade, e também os componentes fundamentais do SCOM. E agora, na próxima aula, eu vou fazer um walkthrough, né, que é um passo a passo do projeto de monitoramento e implantação do SCOM. Então essa aula, revisa essa aula, veja ela detalhe por detalhe, que ela é fundamental para a gente avançar na etapa do planejamento para o monitoramento e implantação com o SCOM. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque essa aula ela faz parte do meu treinamento avançado, que é o treinamento do System Center Expert e também o SCOM Expert. Se você quiser conhecer mais, está aqui o link que eu vou deixar na descrição, que quando tiver vaga você cadastra lá. Hoje as vagas não estão disponíveis, possivelmente quando tiver uma vaga você pode fazer parte desse meu treinamento, se assim você quiser. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha,